E hoje, em mais um episódio do programa Contador de Histórias, a gente está aqui na cozinha do rancho para a gente recordar algumas histórias bacanas da nossa infância. Hoje eu vou recordar as minhas, tá? Para você conhecer as minhas histórias de infância. Mas eu também quero que você recorde as suas histórias de infância, as suas boas memórias da sua infância, da sua vida, aquelas memórias boas que você deixou para trás e que você pode trazê-las à tona para fazer você se sentir bem. Então fica aí com esse episódio especial do programa Contador de Histórias, aqui diretamente da TV Paradise para o mundo. A vida passa rápido. Você piscou, a vida passou. Parece que era ontem que éramos crianças e a nossa única preocupação era jogar futebol até tarde, né? Contar papo, contar caos, ir para a escola pela manhã, voltar na hora do almoço e passar a tarde todinha ali se divertindo, né? Pegando as bicicletas sem freio, andando para lá e para cá, nas ruas de terras, né? Indo para os córregos locais aqui do nosso município. E tudo isso passou tão rápido de uma forma que a gente nem viu e nem percebeu. Parece que ontem éramos criança, hoje já somos jovens, depois adultos e aí vai, né? E o tempo passa tão rápido que a gente só percebe depois que passa todo esse tempo e a gente tem um dia para observar e falar, a vida passou, né? A gente não está observando os mínimos detalhes e a impressão que se dá agora, depois de ter passado tudo isso, é voltar no tempo, aquela vontade de voltar no tempo e fazer tudo de novo com aquela mesma inocência que um dia foi feito lá atrás, né? A vida passa e a gente não observa isso, a gente não consegue observar tudo isso e prestigiar todos os bons momentos na hora que a vida está acontecendo. Como era bom a nossa infância, né? O tempo de criança, correr pra lá e pra cá, jogar bolinha de gude, jogar peão, derrubar pipa, era muito bom mesmo, né? Sem contar aqueles contos de quaresma, né, de lobisomem, que a gente ouvia e sentia medo, aquela criançada, né? Todo mundo ia dormir antes da meia-noite pra não se encontrar com o lobisomem no meio da rua, né? E a gente não sabia naquela época, tinha uma inocência, achava que era lenda. E no outros dias a gente viu os passos dos cachorros, né? E já começava a falar, o lobisomem passou por aqui, o lobisomem foi por ali e tal. Aquela inocência de criança. Sempre inventávamos uma brincadeira sem ao menos se preocupar como ela seria, né? Ao mesmo tempo que brigávamos, voltávamos a conversar. A criança era sempre desse jeito. A cada dia uma brincadeira, a cada estação uma coisa nova. Tinha época que era a época do peão, tinha época que era a época da bolita, tinha época que era a época da pipa, né? E todo mundo arrumava uma forma de se arranjar. Tinha os amiguinhos que brincavam, os da mesma escola que se misturavam com os outros amigos, né? E voltava para aquele mesmo lugar. Uns gostavam de jogar bola, outros andavam com um carrinho de rolemã que ainda tinha na época. Pandeirinho estourou, era aquilo que a gente gostava de fazer, né? Preocupação dos nossos pais, dos nossos tios, dos mais velhos, era o medo do carro no meio da rua, quando a gente sempre brincava, corria para lá e para cá, né? Com medo do carro atropelar ou alguma coisa assim acontecer, mas graças a Deus nenhum desses fatos aconteceram, né?
E a gente inventou tantas coisas na nossa infância, fizemos casas em cima de árvores, sonhamos, imaginamos, inventamos, né? Namorávamos com um artista de televisão, né? Um namorava com a Xuxa, outro com a Angélica. E era essas aventuras, né? A imaginação era tão grandiosa, a imaginação era tão grande. E a única coisa que a gente sabia naquele momento era imaginar, né? Imaginar em ser caminhoneiro, em ser carreteiro, outro apresentador, o outro famoso, o outro rico. Cada um inventava de uma forma. Uns inventavam sua moto com um pedacinho de pau na mão, o outro com os tijolos, inventava, fazia os seus carrinhos de brinquedo, brincava, né? Que inocência. E não gastávamos muito não para fazer a nossa própria brincadeira. Era só a disposição de cada um, era só a imaginação de cada um, né? E tudo isso a gente ia se mudando. Gostávamos muito de assistir os desenhos da televisão, Dragon Ball, Pica-Pau, Pokémon, muitos outros desenhos da nossa infância. Power Ranger era o Paulo Rei da nossa infância, né? Cada um queria ser um Ranger, né? Ranger branco, Ranger preto, Ranger amarelo e por aí vai. Como era bom o nosso tempo de infância, né? Quantas lembranças boas tínhamos de tudo isso. E um dia, como se fala o meu primo, a gente se encontrou pela última vez. Foi a nossa última brincadeira. E a gente não tinha nem percepção e nem noção disso. Que um dia os nossos amigos iam se encontrar pela última vez nas brincadeiras. Depois crescemos, nos tornamos adultos, continuamos no mesmo lugar, na mesma cidade, mas cada um seguiu o seu caminho, o seu rumo, né? Mas o que deixou foi recordações. E um dos meus maiores sonhos é um dia poder juntar todos esses amigos, né? Pra gente recordar essas lindas histórias. Que foi isso que deixou as nossas histórias na lembrança de boas coisas da nossa infância. A infância dentro de Pedra Preta nossa sempre foi uma infância simples, muito humilde, uma cidade pequena onde todo mundo conhecia todo mundo se ajudava de uma forma ou de outra, né? E a gente ia assim, fazendo amizades. E foi muito incrível, né? Cada um ajudando de uma forma, cada um ajudando de outro. Eu lembro muito da minha avó, que a gente sempre ia pra comer na casa dela. E a minha avó nunca foi de colocar pouca comida no prato, né? Muita comida. E a comida da minha avó eu lembro até hoje que era muito cheirosa, muito gostosa. E chegava lá e ela enchia o prato. Daí não tinha como eu comer bastante, eu nunca fui de comer bastante lá na minha avó, mas aquela comida, menino, era de lamber os beiços, né? Era comida feita por uma mulher baiana, cheia de temperos. E maior que o tempero era as histórias da minha avó, o aconchego dela, né? A preocupação dela com os netos. Na casa da minha avó tudo era de fartura. O arroz não era feito em qualquer panela, era num tacho, uma panela super enorme. E o que a minha avó mais gostava era quando todos os netos iam para lá. Todos os netos iam almoçar na casa dela, jantava, ela tinha essa grande preocupação. Os meus tios também sempre teve essa grande preocupação, né, nessa nossa criação. Fomos criados todos juntos aqui. Nossa infância foi praticamente todo mundo junto ali, fazendo, se refazendo e aprendendo, né? Um cuidando do outro, os vizinhos cuidando da gente, os senhorzinhos, senhorinhas cuidando da gente também. E a gente cresceu nessa simplicidade de uma cidade do interior, na simplicidade da cidade de Pedra Preta, uma cidade que acolhedora, aconchegante, de um povo que sempre preocupou de uma forma ou outra uns com os outros, né? Isso é bom para nossa cidade. Muitas recordações da nossa infância, cara. Como eu falei para vocês, a gente tinha muito medo da chácara da Dona Soili. A chácara da Dona Soili era próxima à minha casa e a chácara da Dona Soili dava a impressão que era uma chácara assombrada. A gente tinha muito medo dessa chácara durante a noite. Aí tinha a Dona Maria Pinto, que é uma senhorinha que mora aqui, até hoje ela tá viva, né? Já tem os seus 80 e poucos anos, né? E a Dona Maria sempre contava pra gente aquelas histórias de lobisomem. Juntava a Dona Maria, a Dona Hilda, a Dona Maria do Seu João Cearense, tinha duas Dona Maria na nossa rua. E juntava as meninas ali também, era tudo unida na rua Marechal Rondon aqui em Pedra Preta.
E ele sempre contava pra gente a história de lobisomem. Quando dava 9 horas da noite, aquele bando de moleque com medo, né? Já tinha que dormir antes da meia-noite. Porque a história era contada, né? Toda quaresma o lobisomem vinha atacar depois da meia-noite. Na meia-noite ele andava pela rua. E a gente acreditava nessa história porque a gente comprava essa história e ficou uma vida toda acreditando nessas histórias. Só que a gente acabou descobrindo que as meninas, a Dona Maria, a minha mãe, todo mundo ali daquela rua, falava essas histórias para as crianças dormir mais cedo, né? E a gente tinha essa facilidade de dormir mais cedo porque a gente realmente tinha medo, né? Ah, essa lenda aí existe tal, que fulano de tal se transformava em lobisomem. E a gente tinha muito medo ali do sítio da Dona Soli, porque se falava que era muito assombrado, né? Mas não era, não, né? Porque o sítio da Dona Sueli ficava lá mais para o fundo, né? Era bem distanciado assim na época da cidade. A cidade era bem pequena e a gente acreditava, né, nisso tal, e a gente tinha um medo de ir no rio da Dona Sueli. Até que um dia a gente foi, a molecada juntou tudo, minha tia mais nova naquela época, a caçula, levou a gente para tomar banho nesse rio da Dona Sueli. E tava um dia chuvoso aqui na cidade, né? Minha mãe, inclusive, teve uma época que ela morou junto com a minha avó. Quando a gente voltou, aqueles moleques tudo cheio de lama, barreado, né, do rio. Menino do céu, minha mãe deu uma ataca em nós, juntou minha avó, todo mundo ali, porque a preocupação delas era a gente ir naquele rio. Eles tinham preocupação com tudo, né? Rio, noite, ir pra cidade vizinha, com os amigos, e sempre teve essa preocupação com a gente. E aquele dia a gente ganhou um ataque que a gente nunca mais esqueceu, né? Também a gente nunca mais foi lá, né? E apanhamos, gente. E foi uma infância onde a gente apanhou muitas das vezes, né? E criança é isso, apanha, volta ali, conversa e não guardava essas mágoas dos pais. A gente é de uma época também que os professores puxavam a nossa orelha. E eu chegava lá, o professor puxava a nossa orelha por a gente tirar a nota baixa ou por ter bagunçado. Meu irmão era um pouquinho bagunceiro demais. Meu irmão era daqueles alunos da sala de aula que pendurava no ventilador. E uma vez na classe lá, eu tive que estudar com meu irmão, menino do céu. E eu vendo meu irmão lá, com meu irmão um pouco mais longo que eu, pendurado no ventilador. A diretora mandou chamar minha mãe foi. Chegou lá, minha mãe deu um ataque no meu irmão. Na escola ainda mandou a diretora continuar batendo nele pra ele aprender, né? E meu irmão tá aí, né, vivo e sendo um cidadão normal comum. Mas a gente vai crescendo e vai aprendendo, né? Uma época onde os alunos respeitavam bastante os professores, né? Onde os professores eram mestres e a gente respeitava eles como mestre. E os nossos pais em casa faziam a gente afirmar isso de tudo quanto é jeito, né? Tinha que tirar nota boa, tinha que ser um bom aluno, tinha que obedecer os pais, os professores, e era aquele conjunto maravilhoso, escola e família, né? Minha família sempre foi de família muito humilde, na nossa infância, né? Os professores da escola ajudou bastante nós, né? Porque eu lembro que a gente é uma família com 4 irmãos, minha mãe perdeu o esposo dela e minha mãe teve que criar os 5 irmãos, aliás, meus 4 irmãos, que o quinto é eu, sozinho, junto com meu pai também. Meu pai nunca morou com a minha mãe, né? Outra história que em outro momento eu vou contar pra vocês. E meu pai era sempre aquela pessoa que ajudava. Minha mãe, naquela época, era um banheiro mictório, não tinha condições nenhuma. Mas a comunidade, a minha cidade, sempre foi nos ajudando ali de uma forma ou outra, um ajudando, fazendo a sua parte. A gente sempre foi criado assim, né? Nessa simplicidade. E os nossos pais, a nossa infância, meus pais, minha família toda, sempre ensinou a gente a respeitar e ter educação pelos outros, pelo próximo, né? E minha família sempre foi assim, né? A gente vem dessa criação, dessa geração, onde a obediência era os nossos deveres, né? Porque a gente aprendeu muito isso na escola. Menino, meu primeiro dia de escola foi bem tranquilo, não é? Porque os meninos sempre quando eu ia pra escola eles ficavam gritando, queriam pular. E no meu primeiro dia eu fiquei muito assim, muito observando. Naquela época meu pai não tinha condições de comprar os meus materiais e os pais da gente nunca transpareceu isso, né? Que aconteceu. Eu lembro que ele pegou o dinheiro emprestado. E eu lembro que ele comprou um caderno capa mole, né? O sonho de todo mundo naquela época era caderno capa dura. Hoje em dia acho que nem isso existe mais, né? A geração mudou. E eu sempre ficava olhando assim os meninos e eu gostava daquele ambiente que era a escola, de estar lá, né, fazer tudo certinho, as tarefas e tal.
E meu pai, com muito esforço, levou para a escola. Eu lembro até hoje, sempre eu tinha naquele meu inconsciente aquela vontade de honrar mesmo que meu pai fez por mim, né? Ter dado educação, ter feito esforço ali no começo, porque a gente sabe que é tudo muito difícil. E a gente, quando é criança, não sabe o que os nossos pais passam, tal, não sabe como que é a realidade. E os nossos pais fazem tudo pra gente, pra agradar a gente, assim como os meus pais sempre fizeram, da forma deles, né? Como eles poderiam fazer, sempre tentando. E a gente sempre tenta honrar. E foi bem bacana, né, nessa época. E aprendi muito com as dificuldades. Meu pai, ele sempre mantendo, sempre fazendo esforço para que a gente chegasse lá, para que a gente sempre conseguisse, né, alguma coisa, e a gente foi buscando, aprendendo. E a escola, como eu falo, a nossa geração, adolescência, juventude, nos ensinou muito, nos ensinou bastante mesmo a correr atrás, a buscar, a se esforçar e dar valor mesmo pelo que a nossa família tem feito pela gente. Quando a gente era pequeno, eu e meu primo, meu primo mais novo ali, a gente tinha um dos mais novos, né? A gente tinha um costume de achar que meu pai plantava peixe. Olha a cabeça de criança. Né? Porque meu pai jogava o espinho do peixe no fundo do quintal, abria um buraco e enterrava. Mas a gente não tinha consciência que não era para os cachorros comer, o gato e tal. Era enterrar. E a gente achava que ia nascer peixe. Olha a cabeça das crianças. Né? Fala, não, meu pai tava plantando peixe. A gente sempre achava meu pai muito misterioso. E a gente sempre criou assim que o meu pai guardava um tesouro, né? Porque meu pai era um antigo garimpeiro e tal, e a gente sempre falava, ele guarda um tesouro. E a gente ficava buscando. A única coisa que o meu pai guardava numa mesinha muito antiga que tinha aqui era aquelas moedas antigas, aqueles dinheiros antigos de cruzeiro, cruzado, sabe? E a gente achava que meu pai tinha guardado tesouro, tava guardando diamante, a gente ficava procurando o tempo todo. Não, tá enterrado aqui, tá enterrado ali. E uma das coisas que meu pai sempre guardava, e eu e meu primo, quando a gente conversa, a gente sempre se recorda disso, era um livro que ele falava bem assim, ó, esse livro vocês crianças não podem ler porque é perigoso vocês ficarem doidos e tal. E a gente sempre tinha essa curiosidade, gerava aquela curiosidade da gente ler esse livro. Quando a gente foi descobrir, eram as anedontas do Pasquim. Era um livro apenas de piadas. A única coisa que o livro tinha era apenas piada adulta. E meu pai sempre contava uma história que uma vez uma pessoa leu e começou a endoidar. Tal. Não, era porque era piadas. E naquela época essas piadas elas não poderiam ser contadas, né? Porque tinham coisas adultas ali, piadas de adulto, e a gente não tinha consciência, criança. Então, assim, nessa preservação dele pra gente, né, das narrativas, porque da nossa infância se tinha muito cuidado com as crianças, né, cuidado com o que falava, com o que ouvia, né, e eles tinham essa preservação com a gente, para não deixar ouvir, assistir qualquer coisa. São pessoas de interior que nos ensinou a viver sem falar palavrão, né, sabe? Sempre assim, nos reservando de muitas coisas, né? Nos cuidando de muita coisa. Então, isso foi incrível, sabe? Essas são histórias aí que a gente tem. Então, no episódio de hoje eu resolvi contar essas histórias para vocês, essas lembranças de infância, porque é muito bom que a gente traga essas lembranças à tona, trazer essas lembranças de infância que faz nos remeter, nos lembrar de um tempo bom, né? Um tempo simples que a gente viveu lá no passado, no tempo legal que a gente teve convivência com essas pessoas, porque os tempos bons ele passam muito rápido e só vai ficar nas lembranças. Mas se a gente tiver tempo para recordar essas memórias, cara, é uma delícia. Entender o tempo como ele era e como foi feito. E isso é lindo. Então esse daqui foi mais um episódio aqui da nossa segunda temporada do programa Contador de Histórias. E hoje eu só resolvi contar essas histórias da infância, para você também aí despertar essa vontade de trazer as lembranças das suas memórias da infância, suas memórias legais com as pessoas que você tanto gostava. E é isso.